Olá, meus irmãos, bem-vindos ao canal Ministério Palavra do Senhor, canal de estudos bíblicos. Meu irmão, minha irmã, hoje vamos continuar o estudo de Gênesis, capítulo 41 ao 44. No capítulo 40, a gente vê que José está preso ainda por causa daquela infâmia da mulher do Potifar. E José também já tinha feito a interpretação dos sonhos do copeiro e do padeiro. O copeiro foi livre, o padeiro foi decapitado, conforme José tinha interpretado. No capítulo 41, depois de 2 anos decorrido do capítulo 40, o faraó tem 2 sonhos. Ele sonha que haviam 2 vacas, né? Uma gorda e uma magra, a magra comia a gorda. E também 2 espigas de milho, uma cheia de grãos e outra mirrada. A mirrada engolia também a espiga de milho graúda, né? E o faraó ficou perturbado. E ninguém conseguia interpretar. Aí o copeiro do rei do faraó lembrou-se de José e mandou chamar José no cativeiro. Meu irmão, minha irmã, mandou chamar José no cativeiro. José, primeiro, ele faz a barba, ele todo toma banho, todo asseado, faz a barba. Por quê? Por que ele faz a barba? Porque os egípcios, eles se raspavam, eles se escanhoavam e eram sem pelos, ao passo que os palestinos ou israelitas eram barbados, era tradição, né? E aí o faraó conta a José o sonho. Contou a José o sonho, dizendo que estava em pé à beira do Nilo, saíram do rio 7 vacas gordas e depois 7 magras. E as vacas gordas estavam pastando, as magras foram lá e comeram. Também contou que teve o sonho 7 espigas de cereal cheias e boas. Depois botaram outras 7 murchas mirradas, ressequidas pelo vento leste. As espigas magras engoliram as espigas gordas, grandes. E José interpretou dizendo que era um sonho só. Era um sonho só e que haveria 7 anos de fome no Egito. Então José falou para o faraó para começar a recolher o trigo. Recolheu o trigo na época de fartura, nos 7 anos de fartura, depois 7 anos de fome. Recolheu o trigo nos celeiros e recolher um quinto da colheita do Egito durante 7 anos de fartura, para se prevenir para os 7 anos de fome. Sendo assim, o faraó colocou José como governador do Egito. E, meu irmão, é interessante observar que José tinha 30 anos de idade quando começou a servir o faraó, um tipo de ministério, assim como Jesus começou o ministério com 30 anos, né? E aí, meu irmão, no capítulo 42, a fome chega a Canaã. Está lá em Canaã, Jacó, agora já Israel, já transformado em Israel, Jacó e seus filhos estavam em Canaã e a fome tinha chegado lá, mandou os filhos ao Egito para comprar alimento. Mandou 10 dos irmãos de José. Benjamim ficou, que era o mais novo, é o segundo filho de Raquel, né? Ficou. Chegou no Egito, José reconheceu os irmãos e providenciou para os irmãos todo o alimento que precisavam e devolveu a prata que eles tinham pago, colocou na bolsa de cada um. E aí eles voltaram para Canaã, meu irmão e minha irmã. Mas a fome continuava muito grande naquela região. E no capítulo 43 narra exatamente isso, que a fome continuava rigorosa na terra. E aí, acabando a alimentação deles, voltaram novamente para
o Egito. Voltaram para o Egito. Meu irmão e minha irmã voltaram para o Egito. E lá no Egito, a gente vai começar a perceber, lá no Egito eles começam, conversaram com José, José planeja ver Benjamim, José quer saber do pai, embora José não tivesse se identificado ainda, que os irmãos não os conheceu. E aí, meu irmão, o que José faz? Coloca uma taça na bolsa de Benjamim. Coloca a taça na bolsa de Benjamim. E para Benjamim ficar retido lá. Benjamim fica retido, e aí, meu irmão e minha irmã, no capítulo 44, Benjamim fica retido lá, e José faz o quê? Manda de volta para chamar o pai, chamar Jacó, meu irmão e minha irmã, chamar Jacó. E a gente vê aqui já começando o encaminhar de Deus na história. Deus lá com Abraão falou que o povo dele seria escravo em terra estrangeira. Aqui, como a gente está vendo, o povo saiu de Canaã, foi no Egito, onde tinha fartura, e entrou e ficou lá 430 anos. Meu irmão e minha irmã, a gente vê aqui a ação de Deus na história já providenciando o encaminhamento. Que o Espírito Santo de Deus esteja sobre nós, nos abençoando e nos guardando sempre. Amém.